Não tenho a mínima intenção. O juramento de Ragnar, começou Ouriço, mas a rainha interrompeu-o imediatamente, batendo na mesa com uma taça de ouro. O juramento de Ragnar significa para mim o mesmo que a neve do inverno passado. Quanto a você, Ouriço, ainda não me decidi se permitirei a Crash ou a Ragnar que o enfrente num duelo ou simplesmente mandarei enforcá-lo. Ao me interromper quando estou falando, você influencia de modo significativo minha decisão. Ao olhar em volta, Geralt, cada vez mais perturbado com o alvoroço de seu medalhão, cruzou com os olhos de Pavetta, verdes esmeraldas como os da mãe. A princesa já não os ocultava debaixo dos longos cílios. Dirigia-os ora para Misovor, ora para Geralt, sem se importar com as outras pessoas. Misovor sobre a cadeira, murmurando algo inaudível. Cucodalek, ainda de pé, pigarreou alto. Pode falar, disse a rainha, mas seja preciso e breve. Obrigado, majestade. Venerável Calante e bravos cavaleiros. Com efeito, Ouriço de Erlenwald fez um pedido fora do comum ao rei Ragnar, quando este declarou que atenderia a qualquer desejo seu. Por outro lado, não devemos fingir que nunca ouvimos falar de pedidos semelhantes a algo tão antigo quanto a humanidade, da lei da surpresa, do preço a que tem direito de demandar aquele que salva a vida de alguém que se encontra numa situação aparentemente desesperadora. Você me dará a primeira coisa que lhe desejar boas-vindas quando chegar. Vocês dirão que tal coisa poderia ser um cachorro, telo ou até mesmo uma sogra ansiosa para passar uma descompostura no genro que retorna a casa. Ou então, você me dará aquilo que encontrar em casa, algo que não esperava. Após uma longa viagem e um retorno inesperado, meus senhores, na maior parte das vezes tal imprevisto costuma ser um amante no leito da esposa. Mas em outros casos trata-se de uma criança marcada pelo destino. Diga logo onde quer chegar, Cucodalek, irritou-se Calante, franzindo o senho. Pois não, majestade. Meus senhores, vocês nunca ouviram falar de crianças marcadas pelo destino? Do lendário herói Zatret Voruta, entregue aos gnomos por ter sido o que seu pai viu primeiro ao retorno, e de Dei, o louco, que exigiu de um viajante que lhe entregasse o que deixara em casa e de cuja existência não sabia? A surpresa foi o famoso Supri, que anos mais tarde livrou Dei de uma maldição que pesava sobre ele. Lembrem-se também de Zivilena, que se tornou rainha de Metina graças ao gnomo Heuspelstelt, a quem prometeu entregar seu primogênito. Zivelena não cumpriu a promessa quando Heuspelstelt foi buscar sua recompensa, obrigando-o a fugir com feitiços. Pouco tempo depois, tanto ela como a criança morreram de peste negra. Não se brinca impunemente com o destino. Não me meta medo, Cucodalek, falou Calante, fazendo uma careta. É quase meia-noite, a hora dos fantasmas, de sua indubitável sofrida infância. Se não, sente-se e fique calado. Rogo que Vossa Majestade me permita ficar mais um pouco de pé, respondeu o barão, torcendo o comprido bigode. Gostaria de lembrar-lhes de mais uma lenda, antiga e já esquecida, mas que certamente todos nós ouvimos em nossa sofrida infância. Nessa lenda, os reis cumpriam suas promessas. Quanto a nós, pobres vassalos, a única coisa que nos une aos monarcas é a força de sua palavra. É nela que se baseiam os tratados, as alianças, nossos privilégios e nossos feudos. E então, devemos colocar tudo isso em dúvida? Duvidar da inviolabilidade da palavra real? Chegar a ponto de ela significar tanto quanto a neve do ano anterior, meus senhores? Se for assim, então,
aguarda-nos uma velhice ainda mais difícil que a infância. Afinal, você está do lado de quem, Cucodalek? Exclamou Reinfar de Diatre. Silêncio! Deixem-no falar. Esse cacarejador de meia tigela insulta Sua Majestade. O Barão de Tig está certo. Silêncio! Falou repentinamente Calante, levantando-se. Deixem-no terminar. Agradeço profundamente, inclinou-se Cocodalek, mas já terminei. O salão ficou em silêncio, contrastando com a comoção causada pelas palavras do barão. Calante continuava de pé. Geralt achou que ninguém notara o tremor de sua mão quando ela enxugou a testa. Meus senhores, disse, que lhes devo uma explicação. Sim, esse ouriço está dizendo a verdade. Regner realmente lhe prometeu aquilo que ele não esperava. Nosso saudoso rei parece ter sido um ignorante em assuntos femininos e não sabia contar até 9. E me revelou essa história apenas no leito de morte, porque sabia muito bem o que eu lhe faria caso tivesse confessado antes sua promessa. Ele sabia do que seria capaz uma mãe de cujo filho se dispõe com tamanho desleixo. Os cavaleiros e os magnatas permaneceram calados. Ouriço continuava imóvel, como uma espinhosa estátua metálica. Quanto a Cucodalek, retomou Calante, o que posso dizer? Lembro-me de que não sou mãe, mas rainha. Convocarei amanhã o Conselho de Ministros. Sintra não é uma tirania. O Conselho discutirá se o juramento do falecido rei pode prevalecer ao destino da sucessora do trono. Vai decidir se ela e o trono de Sintra devem ser entregues a esse vagabundo ou agir de acordo com os interesses maiores do reino. Calante silenciou por um momento, olhando de soslaio para Geralt. No que se refere aos distintos cavaleiros que vieram a Sintra com a esperança de conseguir a mão da princesa, só me resta expressar meu pesar pelo desrespeito e desonra aos quais foram aqui submetidos. Não posso ser culpada por eles terem sido tão ridicularizados. No meio do murmúrio que percorreu a mesa, o bruxo captou o sussurro de Aist. Todos os deuses do mar, isso não está certo. É um evidente convite a um derramamento de sangue. Calante, você simplesmente os está assolando. Cale-se, Aist, sibilou a rainha. A não ser que me queira ver furiosa de verdade. Os olhos negros de Misovor brilharam quando ele os apontou para Reinfar de Diatre, que estava prestes a se levantar com semblante sombrio. Geralt reagiu de imediato, erguendo-se antes dele e propositadamente derrubando a cadeira com estrondo. Talvez não seja necessário convocar o conselho, falou em alto e bom som. Todos se calaram, olhando espantados para ele. Geralt sentiu sobre si os olhos esmeraldinos de Pavetta, o olhar de ouriço detrás da viseira do elfo. A força, crescente como uma onda, parecendo solidificar-se no ar. Via como, sob o efeito daquela força, a fumaça das tochas e das lamparinas começavam a adquirir formas fantasmagóricas. Sabia que Misovor também via aquilo, assim como sabia que eles eram os únicos a notar tal fenômeno. Eu disse, repetiu calmamente, que talvez não seja necessário convocar o conselho. Você sabe o que tenho em mente, ouriço de Erlenwald? O espinhento guerreiro deu 2 passos à frente. Sei, respondeu surdamente, detrás da viseira do elmo. Só um tolo não saberia. Ouviu o que disse há pouco a bondosa e nobre rainha Calante. Ela encontrou um excelente meio de se livrar de mim. Desconhecido guerreiro. Não me lembro de tê-lo desafiado, retrucou Geralt.
Não tenho a intenção de duelar consigo, ouriço de Erlenwald. Geralt! Exclamou Calante, retorcendo os lábios e esquecendo-se de intitular o bruxo de Nobre Ravix. Não estique demasiadamente a corda. Não teste o limite de minha paciência. Nem o meu, acrescentou Reinfarn, ameaçador. Crashenkreit apenas rosnou. Aestetursis mostrou-lhe o punho fechado a título de admoestação, mas Crash rosnou ainda mais alto. Todos ouviram, falou Geralt, o discurso do Barão de Tig, no qual ele mencionou famosos heróis tirados de seus pais por força de juramentos semelhantes ao que Ouriço obteve do rei Rhaegar. Ninguém se indagou por qual motivo, com qual intenção, alguém exige um juramento de tal teor. Você sabe a resposta, Ouriço de Erlenwald. Um juramento desses é capaz de criar um forte e indissolúvel laço entre quem o demanda e seu objeto, ou seja, a criança surpresa. Uma criança dessas, escolhida pela sorte cega, pode ser predestinada a grandes feitos. Ela pode desempenhar papel muito importante na vida daquele a quem o destino vem a unir. E foi exatamente por isso que você, Ouriço, pediu a Rhaegar a recompensa que hoje veio buscar. Você não almeja o trono de Cintra. Você quer a princesa. É exatamente como está dizendo, cavaleiro desconhecido. Riu ruidosamente Ouriço. Entregue-me aquela que é meu destino. Isso, disse Geralt, é algo que ainda terá de ser comprovado. Você ousa duvidar? Depois de a rainha ter confirmado a veracidade de minhas palavras? Depois do que você mesmo acabou de dizer? Sim, porque você não nos contou tudo. Rhaegar, caro Ouriço, conhecia bem o poder da lei da surpresa e a gravidade do juramento que prestou. E ele o prestou porque sabia que a lei e os costumes protegem juramentos desse tipo, assegurando que sejam cumpridos quando confirmados pela força do destino. Assim, eu afirmo, Ouriço, que por enquanto você não tem nenhum direito à princesa, e que somente o adquirirá quando... Quando o quê? Quando a princesa concordar em partir com você. É isso. É a concordância da criança, e não a dos pais, que confirma o juramento e comprova que ela realmente nasceu à sombra do destino. E você veio para cá somente depois de 15 anos, Ouriço, porque foi essa a condição que o rei Rhaegar introduziu em sua promessa. Quem é você? Sou Geralt de Rivia. E quem é você, Geralt de Rivia, para intitular-se oráculo na área de costumes e leis? Ele conhece a lei da surpresa melhor do que qualquer um, falou Misovor, porque ela foi aplicada a seu caso. Ele foi levado de casa por ser aquele que o pai não esperava encontrar em seu retorno, por ter sido predestinado a outras coisas e pela força do destino tornou-se o que é, um bruxo. No silêncio que se seguiu, o sino da casa da guarda soou soturnamente, anunciando meia-noite. Todos estremeceram e ergueram a cabeça. Misovor olhou para Geralt fazendo uma careta de profundo espanto, mas entre todos quem mais estremeceu foi Ouriço. As mãos cobertas por luvas de aço caíram inertes ao longo do corpo, e o espinhento elmo balançou-se hesitantemente. A estranha e desconhecida força que preenchia o salão, como uma neblina grisalha, ficou mais densa. É verdade, falou Calante. O aqui presente Geralt de Rivia é um bruxo. Sua profissão é digna de respeito e consideração. Ele se sacrificou para nos proteger dos monstros e pesadelos criados pela noite e pela... É ele quem mata os seres fantásticos e os monstros que nos espreitam nas florestas, bem como os que ousam adentrar nossas residências.
Ouriço permaneceu calado. Portanto, continuou a rainha, erguendo a mão cheia de anéis, que se respeite a lei e que se concretize a promessa cujo cumprimento você exige, Ouriço de Erlenwald. Já é meia-noite. Você não está mais preso a seu juramento de cavaleiro e pode tirar o elmo. Antes de minha filha expressar seu desejo e decidir seu destino, nada mais justo que ela lhe veja o rosto. Aliás, todos nós gostaríamos de vê-lo. Ouriço de Erlenwald ergueu lentamente a mão blindada, desatou o fecho do elmo, tirou-o da cabeça e o arremessou com... Alguém gritou, outro praguejou e outro ainda aspirou o ar sibilando com dificuldade. No rosto da rainha desenhou-se um perverso sorriso, um terrível e cruel sorriso de triunfo. Por cima do largo e semicircular peitoral de aço, parecendo botões negros, fitavam os presentes 2 olhos esbugalhados, dispostos nas laterais de um rombudo e alongado focinho, com longas presas pontudas e pelos ruivos. A cabeça e a nuca da criatura parada no centro do salão eram cobertas de curtos espinhos cinzentos em constante movimento. «Eis minha aparência», falou a criatura. «Algo que você, Calante, sabia muito bem. Regner, ao lhe contar o acidente que sofrera em Erlenwald, não poderia deixar de mencionar a vida e a quem, apesar disso, fizera tal promessa. Você se preparou muito bem para minha chegada, rainha. Sua desdenhosa e aviltante recusa em cumprir a palavra do rei foi repudiada até mesmo por seus vassalos. Quando sua tentativa de atiçar contra mim os outros pretendentes falhou, ainda se valeu de um bruxo assassino de reserva, sentado à sua direita. Por fim, um banal e rasteiro embuste. Você quis me humilhar, Calante, pois saiba que acabou humilhando a si mesma. Basta! Gritou a rainha, levantando-se e apoiando o punho cerrado no quadril. Vamos acabar com isto de uma vez. Pavetta! Você está vendo quem, mais precisamente o que, está diante de nós, reivindicando sua mão. De acordo com os cânones da lei da surpresa, cabe a você a decisão final. Portanto, fale. Basta apenas pronunciar uma só palavra. Se disser sim, você se tornará a propriedade, um botim desse monstro. Se disser não, nunca mais terá de vê-lo. A força que pulsava no salão premia as têmporas de Geralt com um aperto férreo, zumbia em seus ouvidos e eriçava seus cabelos. O bruxo olhava para as falanges dos dedos de Misovor, contraídas na beira do tampo da mesa, para o fino filete de suor escorrendo pela face da rainha e para as migalhas de pão espalhadas na mesa, que se moviam como vermes formando runas, desfazendo-se e voltando a se agrupar, deixando um claro aviso. Cuidado! Pavetta, responda! Repetiu Calante. Pavetta ergueu a cabeça. Sim. A força que preenchia o salão retumbou surdamente pela abóbada. Ninguém, absolutamente ninguém, emitiu som algum. Calante desabou devagar, muito devagar, no trono. Seu rosto estava desprovido de qualquer expressão. Todos ouviram. No meio do silêncio sepulcral, ouviu-se a calma voz de Ouriço. Inclusive você, Calante, e você, bruxo ganancioso e assassino de aluguel. Meus direitos foram ratificados. A verdade e o destino triunfaram sobre a mentira e as artimanhas. O que lhes restou, nobre rainha e bruxo disfarçado? O frio aço? Meu maior desejo, continuou Ouriço, agitando os espinhos pontudos e as cerdas do focinho, seria partir deste lugar com Pavetta o mais rápido possível. No entanto, não posso me negar um prazer
todo especial. O de você, Calante, trazer sua filha até aqui e colocar sua mão sobre a minha. Calante girou lentamente a cabeça na direção do bruxo. Seus olhos emitiram uma ordem. Geralt não se moveu, sentindo e vendo a força suspensa no ar, concentrando-se nele. Apenas nele. Então compreendeu. Os olhos da rainha se semicerraram e seus lábios começaram a tremer. O quê? O que você disse? Urrou repentinamente Krashan, a delicada mão de Pavetta sobre a desse monstro. A princesa com essa criatura fedorenta? Com esse focinho de porco? E pensar que eu quis lutar com ele como com um cavalheiro. Fez-lhe coro Reinfarne. Com esse espantalho, esse animal. Deixem que os cães se ocupem dele. Os cães! Guardas! Berrou Calante. Depois tudo se passou numa velocidade espantosa. Krashenkrat derrubou com estrondo uma cadeira e agarrou uma faca da mesa. Obedecendo a uma ordem de Aist, o poeta Draig Bondu desferiu-lhe um violento golpe com sua gaita de foles. Crash desabou sobre a mesa, entre uma travessa de esturjão num molho acinzentado e as roídas costelas que sobraram de um javali assado. Reinfarne correu na direção de Ouriço, fazendo brilhar o aço. Kukodalek deu um pontapé num tamborete, atirando-o em seu caminho. Reinfarne conseguiu pular por cima do obstáculo, mas o pequeno instante de distração bastou para Ouriço desviar-se agilmente, derrubando o tutor do príncipe Windhalm com um possante golpe do punho couraçado. Kukodalek logo se atirou sobre ele a fim de se apossar do seu estilete, no que foi impedido pelo príncipe Windhalm, que se agarrou à sua coxa como um cão de caça. Diversos guardas armados com alabardas e gládios entraram correndo no salão. Calante, ereta e ameaçadora, apontou para Ouriço com um brusco gesto de comando. Pavetta começou a gritar e Astursis a praguejar. A essa altura, saber ao certo o que fazer. «Matem-no!» ordenou a rainha. Ouriço, bufando furiosamente e arreganhando as presas, virou-se para enfrentar os guardas. Estava desarmado, mas sua armadura de aço evitou que fosse perfurado pela ponta das alabardas. O impacto, no entanto, o projetou para trás diretamente sobre Reinfarne, que acabava de se erguer e conseguiu imobilizá-lo agarrando-o pelas pernas. Ouriço soltou um berro e, com as proteções dos antebraços, aparava os golpes dos gládios desferidos sobre sua cabeça. Reinfarne tentou atingi-lo com o estilete, porém a lâmina resvalou no peitoral de aço. Os guardas, cruzando as alabardas, empurraram Ouriço contra a parede, e Reinfarne, pendurado em seu cinturão, conseguiu encontrar uma fresta na armadura e enfiar nela a lâmina de seu punhal. Ouriço encolheu-se de dor. «Doni!» saltando sobre uma cadeira. O bruxo, munido de sua espada, pulou sobre a mesa e correu na direção dos que lutavam, derrubando pelo caminho pratos, travessas e taças. Sabia que dispunha de pouco tempo. O grito de Pavetta adquiria um tom cada vez mais sobrenatural, enquanto Reinfarne erguia o braço para desferir outra punhalada. Proferindo um palavrão, Geralt saltou da mesa e lhe desferiu um golpe com a espada. Reinfarne emitiu um grito de dor e cambaleou até a parede. O bruxo girou sobre os calcanhares e, com a parte central da lâmina, acertou um guarda que estava se preparando para enfiar a ponta do gládio numa parte desprotegida logo abaixo do peitoral da armadura de Ouriço. O guarda desabou por terra, deixando cair o capacete. Outros guardas adentraram o salão. «Isto não está certo!» urrou Astursis. Pôs-a no chão e, com o pedaço que lhe sobrou nas mãos, atirou-se contra eles. Ouriço, ainda preso pelas lâminas em forma de meia-lua das alabardas dos guardas, gritava e bufava ao ser arrastado pelo assoalho. Um terceiro guarda correu até ele e ergueu o gládio para desferir um golpe. Geralt acertou-o numa das têmporas com a ponta da espada. Os dois que arrastavam Ouriço largaram-no imediatamente, deixando cair as alabardas.
Os que estavam entrando no salão recuaram diante do pedaço de cadeira que Ast brandia, como se fosse o mágico espadão Balmur do lendário Zatret Voruta. O grito de Paveta atingiu o auge e repentinamente pareceu se interromper. Geralt, pressentindo o que estava por vir, atirou-se no chão, captando com o canto dos olhos um lampejo esverdeado. Sentiu uma forte dor nos tímpanos, ouvindo um terrível barulho e gargantas. Depois, ficou no ar apenas o vibrante, uniforme e monótono grito da princesa. A mesa levitou, espalhando pratos e comida por todos os lados. Pesadas cadeiras voaram pela sala, despedaçando-se contra as paredes. Tapeçarias e gobelinos giraram, soltando nuvens de poeira. Da porta provinham estos e secos estalos de cabos de alabardas se partindo. O trono, com Calante nele sentada, foi projetado no ar e disparou como uma seta através do salão, batendo com força numa parede e desfazendo-se em pedaços. A rainha desabou no chão como uma boneca de pano. Aist Tursis, mal conseguindo manter-se de pé, correu até ela, erguendo-a nos braços e protegeu-a com o corpo contra pedaços de reboco que, feito granizo, caíam das paredes. Geralt, apertando o medalhão contra o peito, arrastou-se o mais rápido possível na direção de Misovor, que milagrosamente continuava ajoelhado e erguia um curto ramo de piu-riteiro com uma caveira de rato espetada na ponta. Na parede, às costas do druida, o gobelino representando o cerco e o incêndio da fortaleza de Ortagor ardia em chamas de verdade. Paveta uiva golpes com seu uivo, como se fosse um chicote em tudo e em todos à sua volta. Fazia qualquer um que tentasse se erguer cair pesadamente no piso e rolar por ele ou bater com violência contra uma parede. Diante dos olhos de Geralt, uma enorme salseira de prata esculpida em forma de galera com muitos remos e com proa pontuda silvou no ar, derrubando o voivoda de nome complicado. O reboco do teto desabava sobre a mesa que girava com Crashenkrait deitado sobre o tampo vociferando os mais terríveis impropérios. Geralt conseguiu arrastar-se até Misovor, e ambos se esconderam por trás de uma barricada formada por, de baixo para cima, Lugamonte de Estrept, um tonel de cerveja, Drogodar, uma cadeira e a gaita de foles de Drogodar. Trata-se da mais pura e primordial força! Berrou o druida por cima da alga. Não consegue dominá-la! Eu sei! Gritou de volta Geralt, enquanto um fazão assado que ainda conservava algumas das penas enfiadas no traseiro caía sobre suas costas. É preciso detê-la! As paredes estão rachando! Estou vendo! Você está pronto? Sim! 1, 2, 3... Atacaram-na simultaneamente Geralt com o sinal de Ard e Misovor com um terrível feitiço de 3º grau, o qual fez parecer que o piso do salão logo começaria a derreter. A cadeira sobre a qual a princesa estava de pé espatifou-se no chão, desfazendo-se em dezenas de pedaços. Tal fato aparentemente não teve efeito algum sobre Paveta, que permaneceu flutuando dentro da transparente esfera esverdeada. Sem parar de gritar, virou-se na direção. Ostinho contorceu-se repentinamente numa careta ameaçadora. Com todos os demônios! Exclamou Misovor. Cuidado! Gritou o bruxo. Bloqueia, Misovor! Bloqueia, senão será nosso fim! A mesa desabou sobre o piso, destruindo seus pés e tudo o que se encontrava debaixo dela. Crashenkrait, ainda deitado no tampo, foi atirado a mais de 3 braças de altura. Em volta caiu uma chuva de pratos e restos de comida. Explodiram taças de cristal no chão, e a cornija do muro se soltou e tombou com estrondo de trovão, fazendo tremer o assoalho do castelo. Ela está soltando tudo! Berrou Misovor, apontando o ramo de piu-riteiro para a princesa. Está soltando tudo! Agora, toda a força será dirigida contra nós dois! Geralt confiou a trajetória de um garfo de 2 dentes que voava na direção do druida. Bloqueia, Misovor!
Os olhos esmeraldinos lançaram contra Geralt e Misovor 2 raios verdes, que se uniram numa espécie de redemoinho, do qual emergiu a força, como um ariete que esmaga crânios, apaga olhos e retém a respiração. Com a força, desabaram sobre eles cacos de vidro e de louça, candelabros, ossos roídos, pedaços de pão, tábuas e ainda fumegantes toras da lareira. O castelão Axo, mais parecendo um gigantesco tetraz, passou voando por cima deles. Uma enorme cabeça de carpa cozida espatifou-se no peito de Geralt, manchando o brasão com o campo dourado, o urso negro e a jovem de 4 corme. Mais possante que o terrível feitiço de Misovor, que fizera tremer as paredes, os gemidos dos feridos e do berro de Pavetta, Geralt ouviu repentinamente o mais horripilante som de toda a sua vida. Cucodalek, ajoelhado sobre os foles da gaita de Bondu, pressionava-os com as mãos e os joelhos enquanto, com a cabeça atirada para trás, urrava e berrava, grasnava e cacarejava, guinchava e mugia, numa mistura de vozes de todos os animais, conhecidos e desconhecidos, selvagens e domesticados, e até mitológicos. Pavetta assustou-se, interrompeu o grito por um instante e, com olhos arregalados, encarou o barão. A força diminuiu repentinamente. "Agora!" gritou Misovor, agitando o ramo de piorriteiro. "Agora, bruxo!" Investiram contra ela ao mesmo tempo. A esverdeada esfera que cercava a princesa estourou sob o ataque como se fosse uma bolha de sabão. A força que se revolvia no salão. Pavetta desabou pesadamente no chão e se pôs a chorar. Após um instante de silêncio, que chegou a doer nos ouvidos depois do pandemônio de momentos antes, ouviram-se vozes emanando do meio dos escombros, mobília estraçalhada e corpos imóveis. "Quasopars, gul embadarai mal naquash", dizia Krashen Kreit, respingando sangue dos lábios feridos. "Contenha-se, Crash", falou Misovor, limpando a papa de aveia grudada na parte da frente de seu traje. "Há damas presentes." "Calante, minha adorada, minha querida Calante", repetia Aist Tursis por entre beijos apaixonados. A rainha abriu os olhos, mas não parecia fazer esforço algum para se livrar do abraço. "Aist, as pessoas estão olhando." "Que olhem." "Será que alguém pode me explicar o que foi aquilo?" indagou o marechal Vicegerd, emergindo debaixo de uma tapeçaria jogada no chão. "Não", respondeu o bruxo. "Um médico!" gritou agudamente Windhalm de Atre, debruçado sobre o corpo de Renfarn. "Água!" berrou Murmur, um dos irmãos de Strept, abafando com o gibão dos gobelinos em chamas. "Água, depressa!" "E cerveja!" pediu Cucodalek com a voz rouca. Os poucos guerreiros capazes de se manter de pé tentaram levantar Pavetta, mas ela se desvencilhou deles, ergueu-se sozinha e, com passos cambaleantes, foi até a lareira, junto da qual Ouriço, sentado com as costas apoiadas na parede, tentava livrar-se desajeitado. "Ah, esses jovens de hoje", rosnou Misovor, olhando para o casal. "Eles começam muito cedo e só têm uma coisa na cabeça." "O quê?" "Então você é um bruxo. Não sabe que uma donzela, ou seja, uma virgem, não teria o poder de usar a força?" "Estou pouco me lixando para sua virgindade", falou Geralt. "O que gostaria de saber é de onde lhe vêm essas habilidades. Pelo que me consta, nem Calante, nem Regner." "Ela as herdou saltando uma geração", explicou o druida. "Sua avó, Adália, conseguia erguer uma ponte levadiça apenas com um leve movimento das sobrancelhas. Mas olhe para os dois, Geralt. Ela quer mais." O braço de Aist Tursis apontou para o ferido ouriço, deixando claro aos guardas que o atacassem. Geralt e Misovor moveram-se rapidamente em sua direção para protegê-lo,
Mas não foi preciso. Os guardas, assim que se aproximaram da figura apoiada na parede, deram um salto para trás, sussurrando entre si. O monstruoso focinho de ouriço estava se desfazendo, perdendo os contornos. Os aguçados espinhos e os pelos ruivos se transformaram numa vasta e brilhante cabeleira negra e numa barba da mesma cor, que contornava um pálido e angular rosto másculo com um nariz proeminente. — O quê? — gaguejou Aistursis. — Quem é essa pessoa? — Ouriço? — Duni — falou docemente Paveta, enquanto Calante, com os lábios cerrados. — Ele estava enfeitiçado? — indagou Ais hesitante. — Se sim, então como... — Sou meia-noite — disse o bruxo. — Agora, neste momento. As badaladas dos sinos que ouvimos mais cedo foram dadas por erro do sineiro. Não é verdade, Calante? — É verdade, respondeu Dani, e não a rainha, que, de todo modo, não aparentava ter a mínima intenção de responder. No entanto, peço-lhes que, em vez de falarem tanto, me ajudem a atirar essas placas de aço e chamem um médico. Aquele louco de Renfar me feriu entre as costelas. — E quem precisa de médico? — perguntou Misovor, sacando seu milagroso ramo de piorriteiro. — Já basta! — falou Calante a cabeça. — Chega! Quando terminarem com isso, quero a presença de todos em meus aposentos. E quando digo todos, refiro-me a Aist, Paveta, Misovor, Geralt e você, Duni. Misovor? — Sim, majestade. — Será que esse seu ramo... Machuquei a coluna vertebral e a região que fica à sua volta. — Às ordens de vossa majestade. 3. A maldição. Continuou Duni coçando a testa. Desde a nascença. Nunca soube o que a motivou e quem a lançou. De meia-noite até madrugada sou um homem normal. E a partir do amanhecer adquiro a aparência que vocês mesmos puderam ver. Meu pai, Akerspark, quis ocultar esse fato, uma vez que em Maerter, e uma maldição na família real poderia tornar-se fatal para a dinastia. Assim abandonei o castelo na companhia de um dos guerreiros de meu pai e fiquei vagando pelo mundo com ele. Após sua morte, passei a viajar sozinho. Não consigo lembrar quem foi que me disse que a única pessoa capaz de me livrar da maldição seria uma criança surpresa. Pouco tempo depois tive aquele encontro com Ragnar. Quanto ao resto, vocês já sabem. — Sabemos ou podemos imaginar, falou Calante. Principalmente o fato de você não ter esperado os 15 anos acertados com Ragnar e antes disso virou a cabeça de minha filha. Paveta, desde quando? A princesa baixou a cabeça e ergueu um dedo. Vejam só, sua pequena feiticeira. E debaixo do meu nariz entrar à noite no castelo. Mas antes deixe-me lidar com as damas da corte com as quais você ia ao jardim colher primaveras. Primaveras, pois sim. E agora, o que devo fazer com vocês? Calante, começou Ast. Calma, Tursis. Ainda não terminei. Duni, a situação se complicou. Você está namorando Paveta há 1 ano, e daí? Daí nada. Você arrancou aquela promessa do pai errado. O destino pregou-lhe uma peça. Quanta ironia, como diria o aqui presente Geralt de Rivia. Pois eu pouco me importo com destino, promessas e ironias, afirmou Duni. Paveta e eu nos amamos e é só isso que conta. Mesmo com todo o seu poder real, não pode se interpor no caminho de nossa felicidade. Pois saiba que posso, respondeu Calante, dando um de seus indecifráveis sorrisos. Só que, para sua sorte, não quero. Tenho uma dívida para consigo. Por aquilo. Você sabe. Eu estava decidida a...
Deveria pedir-lhe perdão, mas eis uma coisa que não me apraz. Portanto, dou-lhe Pavetta e ficamos quites. Pavetta não mudou de ideia. A princesa negou veementemente com a cabeça. Obrigado, majestade. Muito obrigado, sorriu Dune. Vossa Majestade é uma rainha sábia e bondosa. Sei que sou. Além disso, sou bela. E bela. Se quiserem, poderão permanecer em Cintra. Os habitantes daqui são menos supersticiosos que os de Maer, e logo vão se acostumar com seu aspecto. Aliás, mesmo soube ser bastante simpático. Mas não poderá contar com o trono tão cedo, pois pretendo reinar por bastante tempo ao lado do novo rei de Cintra. O distinto Aestursis, líder dos Ilhéus de Skellige, me fez certa proposta. Calante. Sim, Est. Aceito. É verdade que nunca tinha recebido uma declaração de amor deitada no meio dos escombros de meu trono, mas... Como mesmo você se expressou, Dune? É só isso que conta e é melhor ninguém se interpor no caminho de minha felicidade. Por que vocês estão olhando para mim como se tivessem visto um fantasma? Não sou tão velha quanto podem imaginar ao constatar que minha filha tem idade suficiente para se casar. Ah, esses jovens de hoje, murmurou Misovor. Filho de peixe? Peixe. O que está sussurrando, druida? Ainda bem. E aproveitando a ocasião, tenho uma proposta a lhe fazer. Pavetta vai precisar de um preceptor. Ela tem de aprender a lidar com aquele seu dom todo especial. Gosto de meu castelo e preferiria que ele pudesse continuar como é. Com o próximo ataque histérico de minha tão bem dotada filha, temo que ele possa desabar. O que você me diz disso? Sentir-me-ei extremamente honrado. Penso que... A rainha olhou para a janela. Já está amanhecendo. Chegou o momento. Calante virou rapidamente a cabeça na direção do lugar em que Pavetta e Dune sussurravam entre si, segurando-se pelas mãos e quase encostando as testas. Dune, você não ouviu o que eu disse? Está amanhecendo e você... Geralt Misovor a gargalhada. Posso saber o que os diverte tanto, feiticeiros? Será que vocês não estão vendo? Estamos, garantiu-lhe Geralt. Apenas aguardávamos que você mesma se apercebesse, falou Misovor, fazendo um esforço para conter o riso. Estava curioso para saber quando você se daria conta. Daria conta de quê? De ter desfeito o feitiço. Foi você mesma quem o desfez, explicou o bruxo. Quando falou, dou-lhe Pavetta, cumpriu-se o destino. Exatamente, confirmou o druida. Por todos os deuses, falou lentamente Dune. Finalmente! Que coisa! Achei que ficaria mais feliz, que ouviria som de trombetas ou outros instrumentos. Obrigado, majestade. Pavetta, você ouviu o que eles disseram? Falou a princesa, sem erguer as pálpebras. E assim, suspirou Calante, olhando para Geralt com olhos cansados. Tudo acabou bem. Não é verdade, bruxo? A maldição foi desfeita, teremos 2 casamentos muito em breve, a reforma da Sala do Trono deverá levar mais de um mês, temos 4 mortos e uma porção de feridos, Reinfarm de Atri mal consegue respirar. Alegremo-nos! Você percebeu, bruxo, que houve um momento em que tive vontade de... Percebi. Agora, porém, sinto-me obrigada a lhe dar razão. Exigi um resultado e o obtive. Cintra firmará uma aliança com Skellige e minha filha se casará com o homem certo. Por um momento cheguei a pensar que por si só, e de acordo com o destino, mesmo sem convidá-lo para o banquete, tê-lo feito sentar à minha direita. Mas me enganei. O destino poderia ter sido mudado pelo estilete de Reinfarn, e Reinfarn foi contido por sua espada.
Você trabalhou honestamente, Geralt, e chegou a hora de definirmos o preço por seu serviço. Diga o que você deseja. Um momento, interferiu Dune, massageando o lombo coberto de ataduras. Já que vocês estão discutindo a questão do pagamento, sou eu o devedor do bruxo e cabe a mim... Não me interrompa, meu genro, falou Calante, com os belos olhos semicerrados. Sua sogra detesta ser interrompida. Lembre-se sempre disso. E saiba que não é devedor de coisa alguma. Você foi algo como um objeto que fazia parte de meu acordo com Geralt de Rivia. Já lhe disse que estamos aqui de ficar lhe agradecendo até o fim de meus dias. Mas meu trato com o bruxo continua de pé. Portanto, Geralt, diga logo o seu preço. Muito bem, disse o bruxo. Peço que você me dê seu chale, Calante. Quero que ele me lembre para sempre a cor dos olhos da mais bela rainha que tive a oportunidade de conhecer. Calante soltou uma risada e abriu o fecho de seu colar de esmeraldas. Esta bijuteria tem pedras com uma tonalidade mais precisa. Aceite-a com agradáveis lembranças. Posso dizer uma coisa? Perguntou humildemente Dune. Lógico que sim, meu genro, diga. Continuo a afirmar que sou o seu devedor, bruxo. Era a mim que ameaçava o estilete de Reinfard. Era eu que se você não tivesse interferido. Se o que está em jogo é algum tipo de preço, é a mim que cabe pagá-lo. Garanto-lhe que disponho de recursos suficientes. O que quer de mim, Geralt? Dune, falou lentamente Geralt. Quando um bruxo é defrontado com uma pergunta como essa, tem de pedir que ela seja repetida. Muito bem. Repito-a então, pois quero que saiba que sou seu devedor também por outro motivo. Quando ouvi no salão quem você era, imediatamente passei a odiá-lo e pensei muito mal a seu respeito. Achei que você era apenas uma ferramenta cega e sedenta de sangue. Alguém que mata sem pensar e sem remorsos, limpando o sangue da lâmina e contando o dinheiro que lhe foi pago. Mas me convenci de que a profissão de bruxo é realmente digna de todo respeito. Você nos defende não na penumbra, como também do que se esconde em nós mesmos. É uma pena que sejam tão poucos. Calante sorriu e Geralt, pela primeira vez naquela noite, esteve propenso a reconhecer que seu sorriso fora espontâneo e sincero. Meu genro expressou-se muito bem. A seu discurso devo acrescentar 2 palavras, apenas 2. Perdão, Geralt. E volto a repetir, disse Dune. O que deseja de mim? Geralt adotou um ar sério e falou. Dune, Calante, Pavetta, e você, valente cavaleiro Torsis, futuro rei de Sintra. Para se tornar bruxo é preciso ter nascido sob a sombra do destino, e não são muitos os que nascem nessas condições. É por isso que somos tão... morremos, e não temos a quem transmitir nosso conhecimento e nossas aptidões. Faltam-nos substitutos, e este mundo está cheio do mal, que apenas espera que sumamos de vez. Geralt, sussurrou Calante. Sim, rainha, não está equivocada. Dune, você me dará aquilo que já possui e que ainda não sabe. Voltarei a Sintra dentro de 6 anos para verificar se o destino foi generoso comigo. Pavetta, falou Dune, arregalando os olhos. Não me diga que você... Pavetta, exclamou Calante. Será possível que você estaria... Você está... A princesa corou e abaixou os olhos. Depois... Voz da razão. 5. Ei, Geralt! Você está aí? O bruxo ergueu a cabeça das páginas, já amareladas e ásperas, de A História do Mundo, de Roderick de Novembre, obra interessante, embora um tanto controversa,
que começara a estudar no dia anterior. Estou. O que aconteceu, Nenek? Está precisando de mim? Você tem visita! Mais uma? Quem é desta vez? O Duque Hervard em pessoa? Não, desta vez é seu cupincha, Jasquier, aquele vagabundo leviano e parasita, sacerdote da arte brilhante, estrela de baladas e de versos de amor. Como sempre, apareceu coberto de glória, com o peito estufado como uma bexiga de porco e fedor de cerveja. Você quer vê-lo? Afinal, ele é meu amigo. Nenek irritou-se, dando de ombros. Não consigo compreender essa amizade. Ele é exatamente o oposto de você. Os opostos se atraem. Isso está mais do que claro. Mas aí vem o seu famoso poeta. Ele é mesmo um poeta famoso, Nenek. Não me diga que nunca ouviu suas baladas. Ouvi, e como? Reconheço que não entendo muito dessas coisas, e pode ser que a habilidade de saltar livremente da lírica sentimental para as mais grosseiras obscenidades seja um talento. Mas vamos deixar isso de lado. Perdoe-me por não ficar e lhes fazer companhia. Hoje não estou com disposição para ouvir nem sua poesia, nem suas piadinhas vulgares. Do corredor chegou um riso perolado, acompanhado do som de alaúde. E no vão da porta trazendo na cabeça um chapeuzinho de lado e trajando uma jaqueta lilás de punhos rendados. Ao ver Nenek, o trovador fez uma reverência exagerada, varrendo o chão com a pena de garça presa ao chapéu. Meus profundos respeitos, venerável mãe, ganiu ele boçalmente. Glória à grande Melitele e às suas sacerdotisas, receptáculos de todas as virtudes e sabedorias. Pare de falar bobagem, Jasquier, retrucou Nenek, e não me chame de mãe. Só de pensar que você poderia ser meu filho eu fico arrepiada de pavor. Dizendo isso, ela girou sobre os calcanhares e saiu, arrastando no chão a aba da longa veste. Jasquier, macaqueando-a, parodiou sua reverência anterior. Ela não mudou nada, comentou serenamente. Conta de brincadeiras. Está furiosa comigo porque quando eu cheguei eu fiquei conversando com a porteira, uma linda loirinha de cílios compridos e longa trança virginal, que desce até uma bundinha tão graciosa que não beliscá-la seria pecado. Diante disso, belisquei-a exatamente no momento em que Nenek chegou. Pouco importa. Olá, Gerald. Salve, Jasquier. Como soube que eu estava aqui? O poeta endireitou-se, ajeitando as calças. Estive em Vizin, falou. Lá me contaram da estrige, fiquei sabendo que você foi ferido. Então adivinhei que viria se recuperar aqui. Vejo que já ficou bom. E você está certo, mas tente explicar isso a Nenek. Sente-se, vamos conversar um pouco. Sobre o livro aberto no atril. História? Indagou sorrindo. Roderick de Novembre? Li-o durante meus estudos em Oxenfurt, quando a história ocupava o segundo lugar na lista de minhas matérias preferidas. E qual ocupava o primeiro? A geografia, respondeu o poeta com ar sério. O atlas do mundo era maior, por isso era mais fácil esconder o garrafão de vodka atrás dele. Gerald levantou-se, deu uma risada seca, tirou da estante os arcanos da magia e da alquimia, de Lunini e Thurs, e trouxe à luz do dia um bojudo recipiente envolto numa camada de feno que estivera escondido atrás do grosso volume. Ah, lá, lá! Exclamou o bardo visivelmente mais animado. Vejo que a saber escondendo nas bibliotecas. Fantástico! É de ameixas? Isto sim é uma alquimia digna de tal nome. Eis a pedra filosofal que vale a pena estudar. A sua saúde, irmão! É forte como a peste.
O que o traz aqui? Geraldo pegou o garrafão das mãos do poeta, deu um gole e apalpou a faixa que envolvia seu pescoço. Aonde pretende ir depois? A lugar algum. Isso significa que poderia ir ao mesmo lugar que você. Poderia fazer-lhe companhia. Você vai ficar aqui por muito tempo? Não. O duque local me deu a entender que não sou bem visto em suas terras. Erevad? Jasquier conhecia todos os dures, desde Yaroga até os Montes do Dragão. Não se preocupe com ele. Nunca ousará romper com Nenek ou com a deusa Melitele. Se o fizesse, o povo atearia fogo a seu castelo. Não quero me meter em confusões. E além disso, estou aqui há tempo demais. Vou partir para o sul, Jasquier. Para o extremo sul. Aqui não conseguirei encontrar novos trabalhos. É a tal civilização. Quem vai precisar de um bruxo? Quando pergunto por algum serviço, olham para mim como se eu fosse uma aberração. Mas que bobagem é essa que está dizendo? Civilização? Que civilização? Faz menos de uma semana que eu atravessei o Buína e, viajando pela região, ouvi as mais diversas histórias. Aparentemente há povos miriapodas, quimeras, dermópteras e todos os seres monstruosos possíveis. Portanto, você deveria estar com trabalho até as orelhas. Também ouvi essas histórias. A maior parte delas ou é inventada ou exagerada. Não, Jasquier. O mundo está mudando. Algo está acabando. O poeta tomou mais um gole do garrafão, semicerrou os olhos e soltou um suspiro. Você está recomeçando a lamentar seu triste destino de bruxo e, pior, a filosofar sobre ele. Estou percebendo as consequências nocivas de leituras inadequadas. Porque até aquele bunda mole do Roderick de Novembre já tinha constatado que o mundo está mudando. A tal mutabilidade do mundo, aliás, é a única tese do Tratado da sem reservas. Mas não é uma tese suficientemente inovadora para você tentar impressionar-me com ela, ainda mais com esse ar de grande pensador que não combina de modo algum com a sua cara. Em vez de responder, Gerald tomou mais um trago do garrafão. Sim, voltou a suspirar Jasquier. O mundo está mudando, o sol está se pondo e a vodka está acabando. Em sua opinião, o que mais está acabando? Você falou algo sobre a afinidade das coisas? Vou dar alguns exemplos, respondeu Gerald, após um momento de reflexão. Colhidos nos 2 últimos meses deste lado do Buína. Certo dia, cavalgo por aí e o que vejo? Uma ponte, e debaixo dela um troll exigindo o pagamento de pedágio. Os que se recusam, o troll quebra uma perna, às vezes as duas. Diante disso, procuro o prefeito e lhe pergunto quanto me pagariam para dar cabo do troll. O prefeito abre a boca de espanto. Como? E quem manteria a ponte em bom estado se não houvesse o troll? Ele zela pela ponte, conserta-a regularmente com o próprio suor e a mantém em perfeitas condições. Assim, fica muito mais em conta pagar um pedágio para ele. Sigo em frente e vejo um forcaldo, não muito grande. 2 braças da ponta do focinho à da cauda. Está voando com uma ovelha presa nas garras. Vou até o vilarejo e indago quanto me pagariam por aquele ser. Os camponeses caem de joelhos e gritam, não, ele é o dragão favorito da filha caçula de nosso barão. Se ele cair uma só nossa aldeia, arrancará nossa pele. Continuo cavalgando cada vez mais faminto. Procuro trabalho por toda parte. Sim, trabalho existe, mas de que tipo? Para um, capturar uma ondina, para outro, uma ninfa, para outro ainda, uma pantânama. Enlouqueceram de vez.
Os vilarejos estão repletos de garotas e eles querem seres sobrenaturais. Outro me pede que eu mate uma mecóptera e lhe traga um ossinho da mão dela, que moído e misturado à sopa se transforma em afrodisíaco. O que não é verdade, observou o Jasquier. Já experimentei e, além de não sentir melhor algum em meu desempenho sexual, a sopa ficou com gosto de meias cozidas. Mas se as pessoas acreditam negar por elas. Só que não pretendo ficar matando mecópteras e outros seres indefesos. Então vai passar fome, a não ser que mude de profissão. Para qual? Qualquer uma. Torne-se sacerdote, por exemplo. Você, com seus escrúpulos, sua moralidade, seu conhecimento da natureza humana e de todas essas coisas, daria um sacerdote e tanto. O fato de não acreditar em divindades não deveria ser empecilho. Poucos sacerdotes acreditam. Torne-se sacerdote e pare de se lamuriar. Não estou me lamuriando, mas apenas constatando fatos. Jasquier cruzou as pernas e olhou com interesse para a sola de seu sapato. Você me lembra um velho pescador que no fim da vida descobre que os peixes fedem e que a brisa marinha faz mal. Frequente. Ficar choramingando com pena de si mesmo não vai melhorar nada. Se eu constatasse que acabou a demanda por poesia, penduraria o alaúde e me tornaria jardineiro. Passaria a cultivar rosas. Duvido muito. Você seria incapaz de uma renúncia dessas. Talvez fosse mesmo, concordou o poeta, ainda com os olhos fixos na sola. Mas a verdade é que nossas profissões são muito diferentes. A poesia e o som do alaúde jamais deixarão de ser procurados. Já o mesmo não se pode dizer da sua profissão. São vocês mesmos, os bruxos, que lenta e constantemente vão se privando do seu ganha-pão. Quanto melhor e mais eficientemente vocês trabalharem, menos trabalho terão no futuro. Afinal, a razão de sua existência é um mundo sem monstros, calmo e seguro, ou seja, um mundo no qual os bruxos sejam dispensáveis. É um paradoxo, não acha? É verdade. Antigamente, quando ainda existiam unicórnios, havia um grande número de jovens que preservavam a virgindade para poder caçá-los. Lembra-se? E os flautistas que encantavam ratos. As pessoas disputavam seus serviços a tapas. Mas eles acabaram desaparecendo por causa dos venenos descobertos pelos alquimistas e da domesticação de gatos, furões e doninhas. Os bichinhos eram mais baratos e mais simpáticos, além de não consumirem tanta cerveja. Percebeu a analogia? Percebi. Então, tire proveito da experiência de outros. Quando perderam o emprego, as virgens dos unicórnios, e algumas delas, para recuperar o tempo perdido mantendo a castidade, tornaram-se famosas pela técnica e ardor. Quanto aos encantadores de ratos, é melhor não seguir o exemplo deles, pois todos se entregaram à bebida e se tornaram alcoólatras. Tudo indica que chegou a vez dos bruxos. Você não está lendo Roderick de Novembre? Se bem me lembro, no livro ele faz menção aos primeiros bruxos, aqueles que viajavam pelo mundo há uns 300 anos. Era uma época em que os camponeses saíam para ceifar em grupos armados, os vilarejos eram protegidos por paliçadas triplas, as caravanas de mercadores mais pareciam exércitos armados até os dentes, e nos muros dos poucos burgos havia, dia e noite, catapultas prontas para disparar. Isso porque nós, seres humanos, éramos os intrusos. Aquelas terras, manticoras, grifos e anfisbenas, vampiros, lobisomens, quimeras e dermópteras. Era preciso tomá-las aos poucos, pedaço por pedaço, cada vale, cada floresta e cada prado. E se conseguimos isso foi graças à inestimável ajuda dos bruxos. Só que esses tempos terminaram, Geralt, e nunca mais voltarão.
O barão não permite que se mate aquele Forcaldo, porque ele deve ser o último dragãozinho num raio de 1000 milhas. E já não amedronta ninguém, mas desperta compaixão e saudade do passado. O troll debaixo da ponte convive com o povo do vilarejo. Não é mais um monstro com o qual se costumava assustar as criancinhas, e sim uma relíquia, uma atração local, além de se revelar útil. E quantas quimeras, manticoras e anfisbenas, virgens e montanhas inacessíveis. Portanto, você mesmo constata que estou coberto de razão. Algo está chegando ao fim, goste disso ou não. Não gosta de ouvir você repetindo lugares comuns. Não me agrada a expressão em seu rosto quando os enumera. O que está se passando com você? Não o reconheço, Geralt. Com todos os diabos, vamos partir logo para o sul, para aquelas terras selvagens? Basta você dar cabo de um par de monstros para que sua neura passe. E ao que tudo indica, não falta um monstro naquelas bandas. Dizem que ali, quando uma velha está cansada da vida, vai sozinha e indefesa colher lenha na floresta. O resultado é garantido. Você deveria se estabelecer lá para sempre.